Olá, pessoal. Eu sou a Camila Abdo e esse é o canal TV Tribuna Diária. Hoje eu estou com o Dr. José Stelli, ele que teve uma educação interdisciplinar entre Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. No Brasil, ele foi editor de opinião e editor contribuinte da revista Visão. Ele foi cofundador e primeiro coordenador do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Pelo mesmo instituto, em 1983, lançou a ideia que então era falado que era impossível, né? Julgada, nossa, que ideia, não vai rolar aqui, né? De privatizar as estatais e foi um projeto que depois foi levado adiante pelo seu grande amigo Og Lemos, que foi ex-assistente do Dr. Roberto Campos na gestão do presidente Castelo Branco e membro do conselho diretor do Instituto Liberal. E de 1980 a 1985, ele participou do programa de tradução para o português das principais obras filosóficas políticas, Os Fundamentos da Liberdade, O Caminho da Servidão e Direito, Legislação e Liberdade, do economista e filósofo Hayek. Em 2013, como parte de seu programa de doutorado no Reino Unido sobre estudos internacionais, filosofia, política e economia, pela Universidade de Buckingham, proferiu uma série de 18 palestras na Universidade de Pandão, sediada em Xangai, na China, que são a base de sua obra de... Aí eu vou deixar o doutor me corrigir, porque o meu inglês é totalmente tupiniquim. The China, Lectures Constitutional Reform in China, uma contribuição ao debate que traduzia para o tailandês e teve total colaboração e influência na elaboração da Constituição da Tailândia em 2016. Doutor, fique à vontade para corrigir o meu inglês tupiniquim. Não, o seu inglês tupiniquim está bom. Agora, isso, traduzindo, reforma constitucional na China, uma contribuição ao debate. Um debate que estava ocorrendo na China naquela época. Ele foi depois sufocado pela ascensão do governo de Jinping. Doutor, a gente vai falar sobre o seu livro, O Estado de Direito, Constitucionalismo, Democracia e Futuro da Nação, mas eu gostaria que o senhor começasse explicando como foi a sua atuação na China, o que aconteceu na China, já que o senhor tentou dar um ares de liberdade econômica no país que é totalmente fechado. Bem, eu fui convidado para ir para lá. A ideia inicial é, como eu estava escrevendo uma tese sobre uma análise da Constituição dos Estados Unidos e propostas de reforma, então a minha ideia de tese se encaixava, então, em termos do que estava ocorrendo na China. E houve interesse, então, da parte deles, dos reformadores, lá na Universidade de Fudan, claro, em Xangai, que é mais liberal do que estava ocorrendo em Beijing. Eles tiveram interesse em que essas ideias de reforma constitucional fossem ouvidas, né? E então em 2012, durante um ano todo, rapidamente, aqui e ali, eu compus, quer dizer, eu escrevi essas palestras. E daí tive que mandar aquilo para a universidade, para que o pessoal do partido tinha o aval, né, o sim ou não. E eles não encontraram nada que fosse contrário à China, nenhum ataque ao marxismo-leninismo, nada, né? E apenas uma explicação digamos assim, da concepção liberal, basicamente, do Estado de Direito, qual é a posição da chamada democracia dentro desse esquema, e também, principalmente, da reforma constitucional, quer dizer, a reinvenção institucional,
que o Hayek apresenta no Direito, Legislação e Liberdade. E eu na minha última palestra, ainda fui adiante de Hayek e apresentei a ideia de extinção completa dos partidos, dos chamados partidos políticos, do sistema governamental, de todo o Estado, digamos assim. E eu suponho que como o governo da China não é a favor, como a gente vê que está ocorrendo em Hong Kong, não é a favor de eleições chamadas democráticas, esse tipo de corrupção política que ocorre nos países ocidentais. Então, eu tenho a impressão que aquilo, até eles pensavam que talvez aquilo confirmasse a sua oposição à chamada democracia. E, quer dizer, eu não sei qual foi a razão por que aceitas, e então eu fui para a China e fiquei lá uns 4, 5 meses, e foi nesse período que eu dei essas aulas, né? A Universidade de Fudong é uma das melhores da China e os alunos são, né, do tipo superdotado, o pessoal que sempre tirou nota 10 e tudo mais. Então, era uma plateia bem inteligente, né? Agora, eu notei, quando já de início, e falando também fora da sala de aula com alunos que também estavam fazendo, além de direito, estavam fazendo economia, quer dizer, além de economia, estavam fazendo direito, que eles não conheciam essas ideias, eles nunca tinham ouvido muito, a não ser que tivesse lido algum livro de Hayek, que estavam sendo traduzidos e eram um pouquinho conhecidos na época. Eles não sabiam nenhuma dessas ideias, ficaram até estarrecidos com a minha crítica da Constituição dos Estados Unidos e da minha rejeição de eleições e partidos políticos como método de formação do governo, né? E eles ficaram dizendo, não, mas os Estados Unidos, nós queremos que a China seja como os Estados Unidos, nós queremos eleger os nossos governantes e tal. E eles não aceitaram a ideia de que pode haver outra maneira de conduzir um país fora do sistema leninista e fora do sistema ocidental. Então, ao mesmo tempo que eu estava lá, havia 2 professores, um acho que da Universidade de Arizona e um outro, que estavam também em outra universidade, não sei, na China, falando sobre reforma constitucional. Mas eles estavam basicamente pregando o ponto de vista da Constituição americana e suponho que se excederam um pouco na sua apresentação e a imigração chinesa foi lá e retirou eles da sala de aula, levou para o aeroporto e mandou eles embora, né? Eu nunca fui mandado embora porque a minha apresentação foi pacífica, apenas eu não estava advogando nada, eu estava apenas apresentando elementos para para a formação de concepções a respeito do que poderia ser feito, né? Doutor, o senhor participou aí do início da privatização de estatais, junto com o senhor Og Lemos, com Roberto Campos. Como é que foi recebida naquela época a ideia de se privatizar uma estatal como a Petrobras? Bem, aí por volta, quer dizer, eu estava nos Estados Unidos na década de 70, aí por 79, eu não sei, acho que foi 78, 79, o governo de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha estava privatizando muitas coisas. E aquilo se espalhou também para a Rússia, até a própria União Soviética começou a ter um debate interno a respeito, né, pelo menos no meio acadêmico,
da maior eficiência econômica de uma firma privada em relação a uma firma estatal. Nos Estados Unidos, na mesma época, surgiram estudos de privatizações ocorridas nos Estados Unidos, por exemplo, como coleta de lixo em Wichita, Kansas, no estado de Kansas, e que mostrou que, uma vez privatizado a coleta do lixo por companhias competitivas, né, o preço da coleta do lixo caiu em 30%, quer dizer, o custo foi reduzido em 30%. Em algumas outras cidades, até em 40%. Então, esse tipo de informação que estava aparecendo nos meios acadêmicos, e no início também do governo Reagan, em 82, por aí, né, houve estudos de professores e economistas, acho que da Universidade do Texas, que mostravam a mesma coisa. E no Japão, aquela grande estatal que era a Ferrovia Nacional, né, um monstrengo, foi privatizado também, coisa que ninguém imaginava, dada a oposição dos sindicatos trabalhistas, e ninguém imaginava que poderia ser conseguido. Então, em 1980, um pouquinho antes de voltar para o Brasil, com essa ideia de criar um Instituto de Estudos Econômicos e Políticos no Brasil para apresentar essas ideias, né, de reconstrução liberal, basicamente, política e econômica, eu encontrei em Washington quer dizer, eu fui falar com um rapaz lá que era casado com uma moça brasileira que trabalhava na embaixada e tinha alguma coisa a ver com o programa, como diz lá, o programa espacial do Brasil, né, Barreira do Inferno e Alcântara, e esse tipo de atividade que o Brasil tinha, né? E ele era diretor de uma fundação que se dedicava unicamente à ideia de tentar convencer governos, tanto estaduais como regionais, como mundiais, de que as privatizações eram uma coisa importante. E então nós nos tornamos amigos, eu voltei para o Brasil, e em 1982 ele veio ao Brasil ver se conseguia interessar pessoas na ideia, né? Veio com a mulher, claro, para visitar familiares da mulher e ao mesmo tempo usou o tempo que estava aqui para lançar essa ideia. Então, como eu trabalhava na Visão, era editor de opinião da revista Visão, eu era, obviamente, uma pessoa importante na disseminação dessas ideias. E ele veio a São Paulo para falar comigo a respeito. Eu digo, bem, vamos falar com o Henry Maxud, né, que trabalhava, é claro, no mesmo edifício, lá no andar superior. Vamos falar com ele a respeito disso. Ele tem apresentado ideias semelhantes, né? E nós fomos falar com o Maxud, fomos almoçar com o Maxud. E o Maxud deu risada, ele disse, olha, eu conheço o Brasil, nem em 200 anos isso vai ocorrer. Então ele disse, esqueça a ideia, nem fale do assunto. Ele disse, nunca vai ocorrer, eu conheço o Brasil. E a ideia morreu ali, né? Mas depois, quando eu fui para o Instituto Liberal no Rio, no ano seguinte, eu apresentei a mesma ideia para o Donald Stewart, né? E ele também não queria mexer no assunto. Ele disse, eles conheciam o governo brasileiro, eles também, como Maxud, tinham obras no governo, dependiam de obras não só no governo brasileiro, mas na época estavam construindo aquela estrada de 300 quilômetros lá na Tanzânia, né, na Tanzânia.
e começar a mexer nesse tipo de coisa poderia afetar os negócios deles. Mas eu insisti, quase tive uma briga com ele, e ele finalmente escreveu, aí por volta de 21 de abril de 1983, no Jornal do Brasil, saiu um artigo de opinião dele intitulado Como Privatizar a Petrobras, que deve ter realmente caído no Brasil como uma espécie de bomba atômica, né? Então, quer dizer, começamos a lançar. Eu tinha conhecido recentemente um economista e sociólogo que era chamado Og Francisco Leme, que tinha sido assistente de Roberto Campos na gestão de Castelo Branco. E né, falei com ele a respeito, ele ficou imediatamente interessado, né? E então foi por esse interesse deles que ele, né, foi convidado para participar do Conselho Diretor do Liberal. E ele começou a levar essa ideia à frente. A primeira coisa foi, na realidade, foi uma tentativa de criar uma espécie de entidade que fizesse oposição à Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Então, como a Universidade de Santa Úrsula estava com dificuldades financeiras, estava talvez até para ser vendida, pensamos que o Donald Stewart, com as conexões empresariais que ele tinha, e junto com Og Leme e outros economistas, nós pudéssemos criar uma FGV liberal e não essa que existe, que sempre tem sido, né, sempre existido. Então fizemos um pedido para o Ministério da Educação. E depois de um mês, mais ou menos, veio uma carta dizendo: o Brasil já tem universidades suficientes, não precisamos criar mais uma. Né? Tem um bom dia, tal e tal, e alguém assinou a carta. Ou seja, alguém lá em Brasília, no Ministério, imediatamente, obviamente, comunistas, socialistas, né, que dominam aquele Ministério há muito tempo, eles viram o perigo que aquilo poderia ter para a oposição socialista no Brasil e vetaram a ideia da criação com essa desculpa esfarrapada, né? Eles vetaram a ideia da criação dessa criação ou recriação da Universidade de Santa Úrsula, né? Que teria um outro nome, obviamente, né? Mas então o próximo passo seria também a privatização do sistema do INSS, o INPS, na época. Então fiz como o Hélio Beltrão era da desburocratização, depois estava na parte de saúde, né? Então ele era amigo do Donald Stewart. Então pensamos que com essa conexão imediata poderia o Og Leme e seus amigos economistas queriam obter então os dados, né, todos os dados e as estatísticas a partir dos arquivos de Brasília para promover, então, para estudar como apresentar a ideia de privatização. E o Hélio Beltrão disse: tudo bem, vou baixar uma ordem aí e vocês aqui 3 semanas terão capacidade, liberdade de fazer essa pesquisa. Né? E ele deu a ordem lá no Ministério e ninguém obedeceu. Então ele baixou um segundo edital, não sei o que lá, e ninguém obedeceu. E ele fez isso a 3ª vez e ninguém obedeceu. E então ele chamou ministro o Donald Stewart disse: olha, eu sou ministro, mas pelo jeito não tenho nenhum poder sobre os meus subalternos.
E é claro, os subalternos eram todos da chamadas Esquerdas Unidas, e eles estavam simplesmente apavorados com a ideia, né? Imagina, quer dizer, o Og Lema estava baseando o sistema dele no que havia ocorrido no Chile, né? Mas a ideia morreu. Então ele partiu da educação para a saúde, então ele partiu para a privatização das estatais dali para frente. E começou a reunir pessoas, falar com pessoas, ele conhecia muita gente no Brasil, nos escalões superiores, né? Tanto na indústria como no comércio, como entre militares, e começou a batalhar aquilo. E também, como o Donald Stewart era empresário, ele era um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, né? Ele tinha contato com todo esse pessoal, obviamente, a cúpula brasileira é muito pequena, né? E então começaram a espalhar essa ideia e fazer reuniões para ver se lançava essa ideia de privatização. Eu saí do Instituto Liberal em 85 e não acompanhei, então, quer dizer, eu sabia que isso estava ocorrendo. De vez em quando eu recebia uma carta, eu escrevia uma carta para fazia um telefonema para o Og Lema, e acompanhei assim o que estava ocorrendo, mas chegou ao ponto em que o Og Lema mesmo, e os organizadores perderam o controle da coisa, porque os empresários começaram a pressionar o governo, vendo a oportunidade de, digamos, no caso daquela siderúrgica lá do Rio Grande do Sul, de arrematar, por exemplo, outras siderúrgicas estatais e ganhar um lucro com aquilo, e ao mesmo tempo ocorreu de fato que depois da privatização o aço brasileiro teve uma produtividade assim de 30% a mais do que tinha sob o regime anterior. E então houve uma pressão geral, tanto no país como no exterior, à medida que essa notícia começou a ganhar corpo. Houve pressão interna e externa para privatizar, e começou já com o governo anterior a Fernando Henrique. Depois Fernando Henrique, como ele disse, por necessidade e não por convicção, acabou aceitando a ideia, então houve muitas privatizações. Mas quando, acho que cerca de 90% das estatais brasileiras, de todo tipo, tanto como Banco Estadual, e siderúrgicas e outras coisas, mas o filé mignon, Banco do Brasil, Petrobras, Banco Central, esse foi impossível, né? Houve oposição. Eu tenho a impressão que até mesmo entre os militares começou a haver um certo medo de perder o controle, então esses três filés mignons não foram privatizados. E depois, quando o Lula entrou no governo, eles reestatizaram muita coisa e até criaram cerca de 150 novas estatais, simplesmente para colocar o pessoal deles lá dentro. Quer dizer, havia um orçamento para cada uma delas que era simplesmente para pagar salário daquelas pessoas. Essas estatais não fizeram, essas mini-estatais não fizeram nada, não contribuíram nada. Foi apenas empreguismo do tipo João Goulart, né? E aí estamos, acho que até hoje, né? Doutor, Uhum. O senhor tem um livro chamado O Estado de Direito, Constitucionalismo, Democracia e o Futuro da Nação. E há um debate muito grande sobre exatamente o que é democracia, porque o Brasil tem uma visão de democracia, e os Estados Unidos, por exemplo, tem outra visão, porque tem liberdade, não tem STF perseguindo ninguém. Como o senhor vê, como que o senhor define democracia? Bem, vamos dizer já de início que o que nós chamamos de democracia, no sentido de governo popular, o controle do povo em relação ao governo,
no sistema americano, seja na França, no Brasil, em qualquer lugar, é falso, é uma espécie de fraude eleitoral, levada a cabo a cada 4 anos, né, em que uma minoria, na realidade, se elege e se coloca no poder em nome do povo, mas o povo não tem nenhuma capacidade de decidir nada. Isso é o mesmo tipo de coisa que ocorreu e foi criticado por Aristóteles, né, o pai da ciência política, quando ele disse que a democracia, na realidade, ela é antidemocrática no sentido de representar, né, o povo como a população como um todo, ou a grande maioria da população, porque os atos, as ações, as pseudo-leis que saem de uma assembleia, de um governo chamado democrático, são, na realidade, não são democráticas porque elas não têm aplicabilidade geral, não são abstratas, não são de benefício para o povo como um todo, mas são, na realidade, apenas, em grande parte, privilégios resultantes de conchavos e corrupções dentro do sistema, de modo a impedir, na realidade, que o povo se expresse, né? É um governo, ele leva à centralização. Isso já foi percebido pelos anos. É claro, Sócrates morreu falando contra isso, por isso que eles o mataram, na realidade, porque ele era contra a democracia, né? Quer dizer, essa coisa corrupta que nós temos aí, né? E que nos Estados Unidos também é assim. Os Estados Unidos é um Brasil um pouquinho mais idealizado, e é uma lava-jato que ninguém descobriu que é uma grande lava-jato ainda, mas o povo aos poucos está descobrindo. Quer dizer, a própria fé na Constituição levou o povo americano a acreditar que eles são protegidos por essa Constituição, quando, na realidade, os políticos já abandonaram a Constituição há muito tempo, né? Eles usam aquilo apenas como um chavão para se elegerem, mas a gente nota quer dizer, quando um senador ou um deputado americano, lá em Washington, por exemplo, faz juramento à Constituição, aquilo é apenas uma farsa, porque no primeiro dia de votação a respeito de uma coisa, eles começam a fazer tudo que é contrário à própria Constituição. Quer dizer, mesmo os republicanos, com toda essa ideia de que defendem a Constituição, eles não defendem. No fim das contas, tudo que está ocorrendo, esse absurdo, por exemplo, de o orçamento americano estar em cerca de 25 trilhões de dólares de dívida, em que o governo toma emprestado 50% da receita, porque o país está em dificuldade econômica, está afogado economicamente e não consegue produzir, né? O sistema econômico está afogado e não consegue produzir, então, a riqueza necessária para suprir a receita. E isso está, quer dizer, os dois partidos votam a favor, quer dizer, uma coisa bipartidária, ficam acusando um outro para ganhar eleições, mas aquilo é um conchavo entre as cúpulas dos dois partidos. Democracia, no sentido que nós temos, e que existe no mundo todo, quer dizer, partidos chamados políticos não são políticos, são apenas... Se a gente define política, né, como, digamos, Aristóteles dizia, né, que seria aquilo que é de interesse para a população como um todo, para o bom governo da cidade, o bom governo da república, então nós não temos isso. Agora, o Hayek, né, qual foi a rebelião de Hayek? Por que ele escreveu Direito, Legislação e Liberdade? Em que ele apresenta a chamada demarquia, que é um sistema em que, digamos, o Senado não é partidário
e só pode fazer leis gerais, leis verdadeiras, leis abstratas aplicáveis a todos, e estabelece esse Senado não partidário, constitucionalmente, legalmente, ele só tem o poder de escrever e de reformar o sistema jurídico como um todo, baseado na ideia de leis gerais e abstratas aplicáveis igualmente a todos. E eliminar, então, todos os privilégios contidos em lei, que são muitos, né? E eles também, quer dizer, a própria Constituição impede que o Senado taxe além de um certo limite, quer dizer, existem limites constitucionais a níveis de taxação, e há também limites constitucionais baseados nos próprios princípios de tributação, que são coisas conhecidas por economistas e advogados, né? Por exemplo, o governo não pode entrar em dívida, né? E teria que, é uma sugestão minha, que mais ou menos, pelo menos 5%, talvez 10% do orçamento anual deva ser colocado num fundo de emergência para ser usado, por exemplo, no caso se você tem essa acumulação através das décadas, então seriam trilhões, quatrilhões de dólares que ficam nesse fundo. Então, num caso de Covid, por exemplo, em que todo mundo está com dificuldades, né, você poderia simplesmente usar esse dinheiro para continuar as coisas como estão, em vez de colocar todo mundo na rua, fechar, cair, fazer o sistema econômico cair e tudo mais, né? Terremotos, por exemplo. Mas, no momento, o que ocorre é que os governos gastam tudo o que recolhem e tomam emprestado ainda metade da receita, e quando há uma dificuldade, eles tomam emprestado mais ainda, em vez de usar um fundo de emergência, porque ele não existe, né? Uma economia livre, sob a égide do direito, bem regulamentada no sentido não de fazer imposições regulamentadas, mas de fazer regras que sejam gerais, que vão punir os infratores e vão impedir ações econômicas incorretas, ilegais, ilícitas sejam levadas a cabo, né? E o meu conceito, por exemplo, eu nem sei se dá tempo para nós entrarmos nisso, o meu conceito de integridade do Estado e de neutralidade da justiça é realmente revolucionário, e ele causaria uma significativa mudança em tudo o que está ocorrendo, porque o nosso sistema econômico, mesmo sendo altamente produtivo, né, mercados sempre são, né, ele não leva em consideração uma coisa que até os economistas, até recentemente, nem tinham muito estudado, que é a questão ética da economia. Tem a ver, por exemplo, com a assimetria de conhecimento entre o empresário, entre o vendedor e o cliente, né? Uma pessoa que vai comprar um carro, por exemplo, ele não tem a menor ideia de todos os truques financeiros a que ele está sendo submetido, né? E é claro que o mercado, pela concorrência, resolve grande parte desses problemas, porque, né, um vendedor de automóvel tem medo de perder aquela venda, tem medo de que o cliente vá para uma outra concessionária, então aquilo exerce uma certa disciplina, mas não exerce uma disciplina total, e o consumidor não tem certeza, né, e não tem nenhuma proteção legal, assimetria de conhecimento que tem um impacto negativo sobre a sua vida, né? E todas essas coisas, então, teriam que ser resolvidas pelo Senado, um Senado não partidário, obviamente,
e limitado no que ele pode escrever e no que ele pode reformar. Por outro lado, então, a Câmara dos Deputados gasta um orçamento automaticamente gerado pelos princípios de tributação e pelos limites constitucionais da ação, mas não pode decretar aumentos, por exemplo, do orçamento, e não pode taxar. Então, quem taxa não gasta, e quem gasta não taxa. E tudo é limitado, há limites em toda ação governamental. E é claro que os limites econômicos são os mais importantes, porque é ali que os partidos políticos, é ali que eles trabalham. Em suma, eles querem se manter no poder e botar a mão no dinheiro, né? As outras coisas são secundárias. No sistema que nós temos, por exemplo, o maior não é uma coisa dita por Hayek em Os Fundamentos da Liberdade, e que é correto, que no sistema democrático, essa coisa que está isso que nós conhecemos, ou que na realidade não conhecemos, mas sobre o qual nós sofremos, né? O político não tem, o chamado representante do povo, não tem nenhum interesse, ou não tem grande interesse em legislação geral normativa, né? Ele tem interesse em se reeleger e criar privilégios e conexões com os interesses organizados financeiros para se reeleger. Quer dizer, então, mesmo no sistema corrupto que nós temos, se nós tivermos os chamados term limits, né? Ou seja, digamos que você é eleito deputado estadual, ou federal, o prefeito, e você está ali por 4 anos e depois nunca mais pode ser, digamos, a não ser daqui a 20 anos, se eleger a qualquer coisa. Isso no sistema existente. Isso já seria de grande benefício, né, para a sociedade, porque então o político não estaria sob essa pressão partidária e também pelo próprio autointeresse dele em se manter. Ele não teria interesse em fazer coisas, ou teria, digamos, menos interesse ou menos incentivo para gastar 75% do seu tempo arrecadando dinheiro para a próxima eleição. Quer dizer, se reeleições no próprio sistema existente, se nós simplesmente não tivéssemos reeleições, você entra como soldado, entra no exército, cumpre o seu dever lá por um certo tempo e volta para casa. E não pode mais ser político. Política não é carreira, né? Afinal, o que eles fazem lá não é tão difícil, qualquer pessoa normal poderia fazer, né? E esses mandatos longos é que incentivam também a conexão do chamado político com os interesses organizados, né? Eu tenho uma pergunta, por exemplo. Quem é de nós que sabe o que o nosso representante está fazendo? Existe algum interesse? Quer dizer, vamos falar no que se chama de FaceTime em inglês, né? FaceTime quer dizer que é o contato pessoal que você tem com uma pessoa. Você vota para o senador João Domingues, digamos, né, no estado de Santa Catarina, né, e você nem sabe quem é ele. Você só vê aquela pessoa na TV, ele faz certas promessas, e é claro que aquelas promessas não são necessariamente cumpridas, ou não vão ser cumpridas, mas é o que você tem que mentir, basicamente, para enganar o povo e impedir que o outro candidato, mentindo mais que você, seja eleito. Então, nós temos um sistema doentio construído em cima de mentiras, basicamente, da não-verdade, do engodo. Isso é absolutamente absurdo. Nós não podemos criar uma civilização, um país melhor, baseado na mentira, que é o oposto da verdade, e encenações e teatricalidade dos candidatos, dos chamados políticos, né, para enganar o povo e serem reeleitos. Quer dizer, mesmo no nosso sistema, se nós tivermos limites ao mandato, né, e
existe um outro problema no sistema existente, por exemplo, que é o seguinte, que existe a possibilidade, do jeito que as coisas estão, de que haja uma mudança repentina no governo porque entra uma nova classe de gente lá dentro. Ok, vamos dizer, por exemplo, no Senado americano, mesmo sendo partidário, eles são 1/3 eleito cada 6 anos. Então isso já dá uma certa estabilidade ao governo, embora o Senado dos Estados Unidos também é extremamente corrupto, né? Por que nós fazemos uma coisa assim? Vamos dizer que o mandato de um deputado federal é de 4 anos. Então, por que não eleger 1/4 todo ano, em vez de eleger todo mundo ao mesmo tempo, de 4 em 4 anos? Né? Então, isso são maneiras de frear, por exemplo, abusos, e em combinação, mesmo no sistema existente, corrupto como ele é, isso já seria benéfico, né? Porque você reduz a possibilidade de mudanças rápidas, revolucionárias, digamos assim. E também com a redução de mandatos e tudo mais, mesmo no sistema existente nosso, seria benéfico fazer. Vamos falar, por exemplo, então, da questão da democracia. Supõe-se, né, incorretamente, que existe uma confusão também na própria definição. Quer dizer, democracia não significa liberdade, demonstrações em rua, liberdade de expressão e tudo isso. Isso nunca foi parte da democracia. Quer dizer, isso são questões constitucionais. E vamos ao que Schumpeter diz a respeito disso, né, na sua teoria da democracia. Ele diz o seguinte, que o bom nome que a democracia tem entre nós, né, todo mundo acredita, sem saber por que acredita em democracia, está errado, quer dizer, é uma fama indevida, porque ela depende não do que o método democrático em si faz, mas do fato de que nos governos existentes, mesmo os corruptos, existe então uma Constituição, e o efeito uma Constituição é basicamente um instrumento antidemocrático, porque ele impede os abusos de maioria simples de fazerem o que elas bem entendem, porque a Constituição, então, garante certos direitos e disciplina um pouco os impulsos democráticos. Agora, a democracia tem que ser definida da seguinte maneira. Para começar, ela tem a ver com minorias simples. Por exemplo, a perseguição de cristãos no Império Romano, nos primeiros 2 séculos, 3 séculos, eles não ocorreram porque aquilo estava sendo permitido pela Constituição Romana. Na realidade, era uma questão puramente democrática. E, quer dizer, na medida em que o povo, em sua maioria, é a favor de uma coisa, então aquilo se torna democrático. A República de Calvino, em Genebra, queimava pessoas na fogueira por serem hereges ou acusados de bruxas. Aquilo era uma coisa democrática, porque a grande maioria das pessoas na época acreditava que aquilo era correto. E aquela pessoa não tinha pessoa queimada viva, né, não tinha nenhuma defesa. Não havia nada na Constituição, não havia uma Constituição, era uma coisa puramente democrática, de maioria. Nos Estados Unidos, aquelas crianças em 1693, se não me engano, 83, 89, por aí, não me lembro meu ano, foram, acho que 19 crianças meninas, né, enforcadas, e 3 adultos amassados sobre pedras pesadas, porque foram acusados de bruxaria, né? Isso é uma coisa democrática, porque, afinal, a grande maioria das pessoas acreditava que aquilo era correto, né? Então, todas essas excrescências, né, do método democrático representam o que realmente é democracia. Quer dizer,
Nós não podemos chamar o Brasil de uma democracia, mesmo imperfeito, altamente imperfeito como ele ainda tem uma Constituição que restringe muitas coisas. E essa Constituição, e a dos Estados Unidos também, e da França e outros países, é o que torna o Brasil menos democrático do que ele seria sem uma Constituição. Porque o impulso democrático é o impulso de maioria simples. Um voto só é necessário para levar as coisas, virar as coisas de cabeça para baixo, né? Então, nós temos que definir o que é. Democracia significa, na realidade, simplesmente uma maioria simples que podem fazer o que bem entendem. No momento em que existe uma Constituição, então nós não temos mais democracia como o tipo de governo. Quer dizer, o governo é constitucional e a democracia é uma espécie de Sancho Panza, que vai junto com o cavaleiro constitucional, ajudando, subvertendo o sistema, mas não tomando conta totalmente do sistema. Agora, como o método democrático é o desejo de maioria simples para impor um determinado ponto de vista, é o fundamento da democracia, isso significa que se a democracia, quer dizer, partidos, eleições, candidatos, forem inseridos num sistema constitucional, então o sistema constitucional sempre estará em uma espécie de guerra fria, uma espécie de guerra civil em fogo brando, porque o método de representação e de formação do governo é contrário ao próprio objetivo da Constituição. Essa incoerência é o problema que nós temos e, portanto, né, é por isso que eu advogo o fim do partidarismo, o fim da formação do governo por método eleitoral partidário, porque ele é contrário, esse método é contrário ao conceito de constitucionalismo. Não é necessário termos isso para formarmos o governo. Um juiz, pelo menos a grande maioria dos juízes do mundo, não são eleitos democraticamente que pertencem a um partido. Eles são nomeados, né? Nós podemos criar um sistema amplo, nacional, de nomeação de pessoas de alta capacidade, né? E nós não precisamos eleições para chegarmos a esse tipo de formação no governo. Então, esse é o problema que nós temos, em que um sistema republicano democrático não é republicano, porque a res pública, a coisa pública, está sendo submetida a invasões dos interesses organizados por intermédio dos partidos, né? Os partidos não representam o povo. Os partidos são instrumentos, quer dizer, os grandes, os partidos importantes, eles são representantes dos interesses organizados mais poderosos. O resto é só encenação e a esperança de que o cidadão que não sabe o que está acontecendo venha lá e carimbe esse sistema, né, a fim de manter essa impressão de que a nossa liberdade e o nosso progresso e tudo vem da democracia. Não vem. A democracia é contrária, na realidade. O método democrático é contrário à liberdade, é contrário ao respeito, é contrário aos princípios constitucionais, é contrária ao próprio Estado, a concepção fundamental do Estado de Direito. Doutor, para a gente finalizar, o senhor pode explicar como que uma política monetária é usada como instrumento de violação dos direitos fundamentais do cidadão? Bem, toda a concepção liberal, toda a concepção do Estado de Direito é baseada na integridade do indivíduo e da liberdade do indivíduo. E vamos, então, ver o que ocorre. Por exemplo, todo cidadão sai todo dia de casa, vai trabalhar e tal, e produz também os estabelecimentos comerciais e industriais, todos eles estão trabalhando conjuntamente para aumentar a sua renda, né,
ou seja, para fazer o valor do seu esforço ser respeitado e crescer realmente através das épocas para que, né, todos possam, para que as firmas continuem existindo, o cidadão também para fazer as suas poupanças, comprar a sua casa, estudar os filhos e tudo mais. Agora, isso é baseado na ideia de que o seu esforço vai ser respeitado. Ou seja, se você, né, e o elemento fundamental dessa criação de valor, da representação dos valores criados pelo esforço humano, né, é a moeda. E então, se isso é verdade, se a moeda é o representante do valor criado, então ninguém tem o direito de tirar. Então, isso quer dizer, esse valor criado é propriedade de quem o criou, seja ela a firma, seja ela o cidadão, né, no salário que ele recebe, no valor existente na economia, nos preços existentes. De modo que política monetária, do jeito que está, por exemplo, é baseada na ideia de reduzir e eliminar esse valor e tirar dele do ser humano. Quer dizer, você trabalha, e no fim do ano, pela política monetária, que tem a ver com a criação direta de mais moeda, a chamada inflação, quer dizer, a inflação original, não a inflação de preços, que é consequência, né? Ninguém tem o direito, então, de diminuir, de reduzir esse valor. Política monetária, normalmente, do jeito que nós temos, isso ocorreu no passado também com a adulteração das moedas, por exemplo, né? Lá no livro de Isaías, já em 715 antes da era cristã, em que os assírios estavam praticamente a ponto de invadir, o Isaías já disse: nossos príncipes são companheiros de ladrões, nossa prata virou escória. Ou seja, a prata estava sendo tirada pelos manipuladores e o latão estava sendo misturado, ou estavam dando moedas em que o ouro já tinha desaparecido, obviamente, assim como o dólar. O dólar verdadeiro já não existe mais. Então estava havendo a manipulação. Isso ocorre hoje em dia, quer dizer, a nossa prata, o nosso dólar também virou escória. E o cruzeiro, o cruzado, o real também virou escória. Não tem valor, não é uma medida de valor, e esses valores, pela política monetária, essa manipulação da quantidade de dinheiro na economia, que criou um bando de incentivos, está cheio de gente que vive disso, as grandes empresas vivem disso, os grandes tomadores de empréstimos vivem disso, os bancos adoram esse tipo de... Então, o que ocorre é que se você, por exemplo, aumenta a quantidade de dinheiro, digamos, vamos falar assim em termos gerais, vamos dizer se a base monetária do Itália, mas vamos dizer que a base monetária do Brasil é 100 bilhões de reais. E a política monetária, o governo, o Conselho Monetário Nacional, que, por sinal, não é uma coisa isenta, neutra, né? Digamos que eles aumentam a quantidade, digamos, para 120 trilhões, digamos, o bilhão. Quer dizer, e daí esse dinheiro é tomado emprestado a preços recentes, a preços atuais, em valores atuais, antes a desvalorização que virá depois pela elevação dos preços, né? Que é consequência dessa gradativa, através dos meses e dos anos, né? Através dessa crescimento monetário. Ou, como eles dizem, relaxamento quantitativo, para esconder realmente, para não chamá-lo de inflação. O que ocorre é o seguinte, quer dizer, fala-se muito do fato que os pobres estão ficando mais pobres, os ricos ficam mais ricos. Não é bem correto dizer isso, mas é uma coisa relativa. De fato, quem tem mais poder econômico e acesso ao poder político ganha uma vantagem porque toma empréstimos maiores. E daí
aquele relaxamento monetário vai ter um efeito sobre os preços, porque, né, vamos dizer, se você aumenta em 20% a base monetária nesse ano, digamos, mas a produção industrial do Brasil também aumenta em 20%, o que não é verdade, então nada ocorre. Os valores fundamentais não se modificam, né? Nada muda. Mas se a inflação, quer dizer, a expansão monetária, a inflação, o relaxamento monetário aumenta além do nível de produção, né, de 1, 2, 3% ao ano, então é claro que, relativamente, através dos meses e dos anos, os valores verdadeiros começam a ser sugados, porque há uma transferência do valor para o bolso de quem toma grandes empréstimos agora. Existe uma transferência de riqueza da população toda, que perde no elemento inflacionário dos preços, perde valor. Por quê? Porque o valor, aquela riqueza dele, está sendo transmitida pelo sistema monetário, pelo governo existente, pela política atual, está sendo transferido do bolso do cidadão e do bolso das empresas também, que não tomaram empréstimo, digamos, ou que tomaram menores empréstimos, para aqueles que tomaram maiores empréstimos. Então, a política monetária de expansão, a única política monetária que deveria existir é simplesmente não inflacionar, não aumentar a base monetária e deixar que haja uma, digamos assim, uma inflação, uma deflação gradativa através das décadas, que aumente, pela qual o valor existente aumenta, o valor da unidade existente, do dólar ou do real existente, começa a aumentar em termos de purchasing power, de poder de compra, né? Isso ocorreu nos Estados Unidos, apesar de grandes manipulações da moeda na época, porque na época era tudo moeda de prata e ouro, né? Mas nos Estados Unidos, como tudo era feito em termos de moeda de ouro, e o ouro é ininflacionável, basicamente, o crescimento da quantidade de ouro por ano é 1%. Se você tem 1% de crescimento da quantidade de ouro em moeda durante o ano, mas a produção, o PIB aumenta em 4%, então você ganhou, né, uma grande vantagem. Então, o que ocorre, por exemplo, nesse sistema que nós temos, é um sistema de transferência de riqueza em termos de valor presente para, né, quem usa o dinheiro no momento do empréstimo, quer dizer, em termos do valor futuro, que será menor. Então, esse valor futuro que é menor é transferido para quem faz parte do sistema ligado à política monetária. E esse é o motivo pelo qual, como se diz, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É claro que a produção econômica, o trabalho, o próprio sistema capitalista, assim chamado, difícil e corrupto e cheio de problemas como ele era, ele ainda consegue segurar as pontas de modo que, mesmo sendo roubado, né, sendo espolhado, por usar o termo marxista aqui, exploração sistemática, né? A exploração sistemática não vem do sistema de mercado, do sistema de propriedade, né? A exploração sistemática vem da manipulação da moeda, né? Muito mais fácil, por exemplo, de fazer, né? Os marxistas estão totalmente errados a respeito disso, né? Então, está havendo, através das décadas, né, uma transferência da renda, uma redistribuição da renda da população como um todo e das firmas menores e daquelas, né, do pequeno produtor e tudo mais, para quem tem acesso político e quem está mais ligado ao sistema de grandes empréstimos, né? E isso se tornou, quer dizer, uma coisa que todo tipo de política existente gera pessoas interessadas em manter aquela coisa. De modo que, hoje em dia, o número de pessoas de interesses organizados, de partidos, de implantadores de projetos imobiliários, tudo mais, que são extremamente poderosos, né?
Eles não querem acabar com esse sistema, eles querem continuar porque isso lhes permite um lucro muito maior por um esforço muito menor. Né? É quase automático o enriquecimento deles. Né? Claro que eles ainda trabalham e tudo mais, mas basicamente eles têm uma espécie de riqueza muito, eles conseguem uma riqueza com grande facilidade, enquanto que o eletricista lá que vem consertar a tua casa, o pedreiro, o dono da mercearia, quer dizer, a população como um todo, está perdendo dinheiro, está perdendo valor, porque o valor do seu esforço está sendo alterado pela política monetária. A política monetária rouba, ou não estabiliza, não só estabiliza, como desestabiliza e rouba o valor criado pelo esforço da sociedade e transfere gradativamente aquele valor para quem tem mais acesso ao poder político e mais acesso aos grandes poderes econômicos. Né? Qual é a solução para isso? Acabar com o Conselho Monetário Nacional, acabar com o Banco Central, acabar com o Banco do Brasil, né? E deixar tudo, quer dizer, precisa ser uma severa regulamentação de todo o sistema bancário. Vamos voltar, por exemplo, àquele exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos entre 1800 e 1860. O cidadão americano, em média, ganhou um aumento do valor do seu esforço e também em salários reais, e aumento e duplicação dos salários reais, do valor reais, de 30% em 60 anos. Por quê? Porque a moeda, apesar de algumas alterações aqui e ali, porque o governo, trabalhando para assistir certos banqueiros, decretava a desvalorização do ouro e desvalorização da prata, por exemplo, e aquilo causava pequenos pânicos em 1819, acho que em 1848, em que dava aquelas pequenas depressões que depois, em um ano e meio, eram resolvidas. Né? Em 1856, se não me engano, o presidente americano decretou a mudança uma desvalorização do ouro e da prata, simplesmente para ajudar um amigo seu que estava aí a cair na falência. Então, digamos, eles compraram o ouro e a prata a preço existente hoje, e daí, quando houver a desvalorização, eles vendiam amanhã e ganhavam 20% ou 30% ou 10% de lucro, e se restabeleciam de novo. Né? Isso aconteceu com o jornal Estado de São Paulo, os Mesquita, na época do Delfim Neto. Né? Eles, com informação interna a respeito da desvalorização, compraram o dólar a um preço existente e no dia seguinte, ou na semana que vem, venderam por um outro preço e com isso não chegaram à falência. Né? Esse tipo de... Né? Tudo isso são grandes injustiças, né? Sistemáticas e tal, causadas pelo fato de que as constituições e as leis impedem esse tipo de manipulação. Quer dizer, se os valores fossem estabelecidos simplesmente pelo mercado, sob regulamentação adequada, e não houvesse essas manipulações, então as pessoas, como os americanos no século XIX, de 1800 a 1860, ficariam cada vez mais ricos através das décadas, porque o valor do seu esforço não está sendo subtraído gradativamente pela inflação dos preços, né? Que não são criadas, a inflação de preços não é criada pelo dono da loja, né? Ele é o resultado do contexto econômico, dado o fato de que existe mais moeda no mercado, então cada unidade de moeda vale menos, então aquilo é refletido em preços maiores para haver equilíbrio, né? Não é culpa do empresário. Né? Ou o nosso sistema bancário tem que ser reformulado. Eu tenho um amigo banqueiro aqui nos Estados Unidos que me disse que bancos centrais são importantes, mas dentro do sistema de mercado e não sob controle governamental. Quer dizer, os próprios bancos, para se equilibrarem,
tem que ter uma espécie de banco central deles mesmo, que possa suprir necessidades quando, por algum motivo, eles não têm dinheiro, né? Por exemplo, é a mesma coisa que nós fazemos quando tomamos um empréstimo, usamos um cartão de crédito para fazer uma compra porque falta o dinheiro no momento. Mas se isso é feito no sistema privado, com severas limitações a empréstimos e a liquidez dos bancos, né? Então não há inflação e os valores são respeitados. No momento em que isso não existe e que alguém começa a decretar valores e desvalorizações, então aquilo constitui um ataque a toda a sociedade, um desrespeito, uma violação do direito de propriedade, que é, no fim das contas, a moeda em si e o valor que a moeda encerra para reproduzir, para refletir aquilo que é o esforço individual ou empresarial. Sem isso, não há equilíbrio econômico, nem não há progresso. Nós estamos indo para trás e não para frente. Por exemplo, os Estados Unidos chegou a um absurdo, né, através desse sistema bipartidário que eles têm, em que ninguém quer cortar os gastos governamentais, porque perde uma eleição, se falar em cortar, né? Porque o sistema existente criou um número tão grande de pessoas interessadas em manter aquele sistema, que o país está se suicidando, basicamente. O Brasil está na mesma situação, todos os países ocidentais estão na mesma situação, a China também está fazendo a mesma coisa, né? Então, nós precisamos mudar tudo. Quer dizer, o valor criado pelo esforço humano, todo ano, né? Aqueles pequenos ganhos anuais, não podem ser retirados. É um crime nacional. Roubo organizado, roubo legalizado. Tirar aquele valor de quem o criou e transferi-lo para quem está ligado pelo sistema monetário e as regras existentes ao poder político, não só corrupto, mas desorganizado como ele é. Então, é um problema ético de grande transcendência, e nós não podemos mais, não devemos mais continuar com esse tipo de sistema, né? Pessoal, esse foi o Dr. José Stelli, como vocês viram no início do vídeo, com um currículo incrível. Doutor, muito obrigada por aceitar essa entrevista para a gente. Ok, obrigado pelo convite. Talvez uma outra hora também para falar de outros assuntos, tá bem? Ah, sim, a gente tem que falar da Tailândia, da China, da época do Roberto Campos. Tem trocentos temas ainda para a gente tratar e, com certeza, o senhor é o nosso convidado especial e de honra. Muito obrigada pelo seu conhecimento, Okay. doutor. Parabéns. Ok, obrigado. Até a próxima. Pessoal, fiquem todos com Deus. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Mil beijos no coração de vocês e não esqueçam, se inscrevam. Esse é o TV Tribuna Diária.